Então estamos na 101, na conversinha 101, vídeo 101 da Comissão Cidadã de Inquérito. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que eu achei que vocês já sabiam, mas que quando a luz do sol é muito forte, você não olha para ela para não queimar as vistas. Então, quando é muito evidente, quando é muito claro, você passa desapercebido, você não olha. Então, você acaba perdendo o que tem de bom do outro lado da luz. Então, vamos lá. Olha, o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, não foi avisado pelo Flávio Dino, nem consultado para usar a Força Nacional. Porque o que a base do governo alega na CPMI é que o Flávio Dino ficou lá segurando aquela cambada de militar lá debaixo do seu sovaco, que a gente fala assim, né? Lá no Ministério da Justiça, e só foi usar lá para as 4, 5 e meia da tarde. Por que não usou antes? Aí a bancada do governo fala assim, porque não pode usar antes. Não se pode usar a Força Nacional sem a anuência do governador. E até uma intervenção federal sem anuência do governador também não pode. Pois é. Mas o Flávio Dino usou a Força Nacional sem a anuência do governador. E o Lula decretou intervenção federal sem a anuência do governador. Mas você tem que comprovar? Lógico. Você acha que eu vou fazer uma comissão cidadã de inquérito e falar uma coisa dessa aqui se eu não tivesse como provar? Eu fiz um recorte de 7 minutos e meio. Cortei aqui, peguei ali, sabe? Porque o que você tem na internet e que você tem na grande mídia é uma grande manipulação da informação. A sociedade brasileira está sendo vítima disso, sabe? Da manipulação da informação. E além de manipular a informação, ainda descaracteriza a informação da sociedade brasileira independente, que quando aponta a verdade, eles falam que estão fazendo desinformação. Ou seja, o que vale para essa grande mídia é uma narrativa. E o que é fora da narrativa é desinformação. Então, quando você vai fazer uma pesquisa e que você pega aí um documentário, alguma coisa toda, tá cheio de manipulação da informação. E aí você vai fazer... Eu, como já faço isso há mais de quase 30 anos que eu trabalho com edição, então o especialista do editor de vídeo é justamente identificar a informação que está circulando dentro desse contexto. E aí, quando você percebe onde está a desinformação, você fala, isso aqui eu vou cortar, porque isso aqui é desinformação, tá certo? Então, eu vou pegar os documentários que estão disponíveis na internet para objeto de trabalho da Comissão Cidadã de Inquérito, né? Nós estamos usando isso aqui de forma de investigar, e vocês vão poder olhar sem filtro, né? O que realmente aconteceu de fato. Porque se você ficar por conta da manipulação, você vai cair na narrativa que esse governo e que esse sistema está se impondo para vocês. Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o João Paulo Guimarães, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. É o vídeo 101, gente. Gente, tem mais de 100 vídeos aí para trás. O pessoal fala assim, João, você está aí no quarto, aí já tem um mês, com a porta fechada, né? Aparece o seu anjinho da guarda ali, o relógio, aqui a imagem, né, do encontro de Deus com o ser humano. E aqui tinha uma coisa aqui, já não tem mais, quer dizer, eu vou sair daqui e vou para a cozinha, porque vocês já estão cansados de ver eu nesse cenário aqui. Enfim, vamos ao que interessa, né? Porque vocês não gostam de perder tempo. Eu sei que vocês gostam de me ouvir, mas eu não gosto de ficar conversando linguiça não, né? Então, olha só, presta bem atenção. Eu não falei aí, hein?
Nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Esse projeto é um projeto cidadão. Como eu disse para você, eu estou nesse quarto aqui já tem um mês, com a porta fechada. Então, se vocês me ajudarem, a gente não avança. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. O que a gente precisa entender? Né? É uma introdução rápida, viu, gente? Prometo que vai ser rápido. O Bolsonaro ganhou essas eleições com o apoio da população. A sociedade brasileira resolveu colocar o homem lá. Tá certo? Nós estávamos há 30 anos sendo governados por uma esquerda, e essa esquerda se misturou com uma outra esquerda, que governaram durante uns 30 anos, aí, quase, depois das eleições diretas. Então, o que o Estado foi construído ao longo desse tempo, desde 1985 para cá, foi o quê? Foi a esquerda se capilarizando dentro das instituições. Entendeu? Cada vez que você elege um presidente, esse presidente tem uma prerrogativa de quê? De indicar membros do Supremo Tribunal Federal, membros do Tribunal de Justiça, membro do Tribunal de Contas, membro do Ministério Público, né? Por exemplo, Procuradoria-Geral da República, né? Então, ao longo desses anos todos, dessas 2 décadas e meia, que a esquerda governou, ela foi capilarizando, entendeu? Aí, o que acontece? Vai instrumentalizando os meios, né, das instituições. E, provavelmente, a imprensa também, que viveu às custas, né, desse sistema de governo que nós viemos ao longo dessas 2 décadas e meia. Então, o Bolsonaro levou isso aí num golpe de sorte, porque a esquerda socialista estava brigando com a esquerda social-democrata, os dois estavam se comendo, enquanto os dois se pegavam, sabe aquela brincadeira da cadeira? Então, aí vai aquela rodando a cadeira, vai ficando, aí cada hora tira uma cadeira, no final tinha o Bolsonaro, o PSDB e o PT, né? Aí roda a cadeirinha, a música toca, e de repente o PT com o PSDB começa a brigar, porque só tinha uma cadeira. Começa a brigar pela cadeira, entendeu? A hora que o Bolsonaro viu isso, falou, pô, deixa esses caras se matando aqui, vou sentar na cadeira. Pronto, sentou na cadeira. E aí os dois ficaram para pé da vida, falou, pô, só a gente que sentava aí, cara, você não tá brincando, você não tá convidado para essa brincadeira, tá certo? Então, as instituições que estavam todas, né, cooptadas por esse sistema que já vem governando o Brasil ao longo de 2 décadas e meia, pronto. Ele tinha o povo para apoiar, alguns militares para garantir que não houvesse um golpe, entendeu? Civil que tirasse o poder do presidente que foi eleito democraticamente. E aí você fala, mas João, e você que critica a questão da urna? Todo mundo já sabe como é que funciona a urna aqui. Quem já viu, são mais de 100 vídeos. Vai lá para trás e depois você descobre. Não vou ficar aqui falando disso mais não. Então, o que aconteceu? Você tinha o Supremo, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. E a oposição declarada. Quando o ministro Alexandre de Moraes foi confrontado, falando assim, olha, esses ministros daqui são os mais odiados, são as pessoas mais odiadas do Brasil. Ele falou assim, não vejo dessa forma, porque as urnas falaram o contrário. Ou seja, as urnas falaram que o candidato do TSE ganhou, era isso? Então ficou claro, a gente sabe, todo mundo sabe, o Brasil sabe, tá? E outra coisa, são 3 poderes, não é? Você tem o Congresso Nacional, o Supremo e o Planalto, Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá bom, você tem 3 casas. Mas não, na verdade, quando você tem o Congresso Nacional, você tem 2 casas dentro do Congresso Nacional. Porque a Casa do Povo se faz representar aonde? Na Câmara dos Deputados. O Senado é federação, cada um representa um estado. Mas quem representa o povo, a população, os eleitores mesmos, é na Câmara dos Deputados.
Mas tem um porém aí, que fica aí um imbróglio para a gente resolver, para a sociedade civil, para a sociedade brasileira resolver, que embora a Câmara dos Deputados é a casa representativa do povo, é onde o povo se faz o poder, né? Até por isso, o primeiro na sucessão, depois do vice-presidente, é o presidente da Câmara dos Deputados, nosso rei Arthur Maia, rei Arthur Lira, põe o Maia aí de príncipe, né? O Arthur Príncipe. Mas, enfim, então você tem a Câmara dos Deputados, que sim, é a força da sociedade, é a trincheira da democracia. O Senado? O Senado é federação. São 3 senadores para cada estado. Ah, mas São Paulo tem tantos milhões de brasileiros, vai colocar só 3 senadores? E Sergipe tem poucos, Acre tem uns poucos, e vão colocar só 3 senadores? Quer dizer, cada um deles colocam 3 senadores? É. Então São Paulo, com aquela multidão de brasileiros, só pode colocar 3 senadores. Rondônia, ou Roraima, ou Sergipe, ou Alagoas, são estados com pouca população, também tem 3 senadores. E aí você vai para a região que tem mais federação. Você vai para onde? Para o Nordeste. São 10 estados. 10 estados. Então, 10 vezes 3, 30. 30 senadores. Em 81 senadores no Senado, 30 são só do Nordeste. Então vocês entendem por que o Nordeste é disputado pela esquerda? Porque muitas das vezes a população brasileira vota para eleger a Câmara de Deputados, faz maioria na Câmara dos Deputados, e a esquerda tem sempre o Nordeste para fazer peso no Senado. E aí você vê ao longo da história que nós tivemos ali presidente da Câmara, que sempre mandou muito ali. Quem? Renan Calheiros. De onde? De Alagoas. Alagoas. Parabéns para Alagoas. Gosto de vocês. Vocês são um povo maravilhoso. Mas, infelizmente, tem uma turminha aí que não faz jus para representar vocês. Enfim, Alagoas com 3 senadores. 3 senadores. São Paulo com 3 senadores. E aí, quem que consegue ser presidente do Senado? Renan Calheiros. Tá certo? Então você tem sempre, né, o Nordeste presente com força no Senado. Porque ali eles fazem, né, onde o PT ganha no Senado. E aí, meu amigo, quando você tem o Senado na mão, você faz a presidência da mesa do Senado. E qual que é a prerrogativa da presidência da mesa do Senado? Fiscalizar a ação do Poder Judiciário. Entendeu? Ah, o Judiciário fiscaliza os deputados? Não. O Judiciário fiscaliza a Constituição, as normativas, e vê se está tudo dentro dos conformes. Agora, quem fiscaliza e policia a conduta do Judiciário, dos magistrados da Suprema Corte, é o Senado. Então, se você tem um senador presidente da Câmara, quer dizer, presidente do Senado, que é assim com os ministros, ou seja, faz o que vocês quiserem, que aqui eu seguro a barra, eu faço uma represa de contenção, ninguém vai encher o saco de vocês. E aí o Pachequim, hein, faz o serviço, né? Mas a Câmara dos Deputados, ali, virou a trincheira da democracia. E é ali que cada um que faz o voto faz a maioria na Câmara dos Deputados. Por isso que sempre ganha uma base forte que faz
que não é a base do governo eleito. Porque tem um imbróglio nesse processo eleitoral que não se pode falar que é crime, é dogma falar contra a urna eletrônica, mas tem uma coisinha ali que faz com que o Nordeste seja privilegiado. E o resto do país, né, faz maioria na Câmara dos Deputados. Aí pronto, ganha o candidato do PT. Nas várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vitórias do PT. E o que ele tem que fazer para governar? Tem que dobrar o número de ministérios. Por quê? Porque tem que comprar essa base que não aprovou esse projeto. Porque esse projeto que a Câmara, que a sociedade elegeu, que fez maioria na Câmara, não é o projeto vencedor nas urnas. Mas isso, se eu ficar falando, desinformação, é fake news, tá bom. Mas aí você tem quem? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E Arthur Lira já era presidente na Câmara na última legislatura, continuou sendo, foi eleito, foi a melhor votação que um deputado da Câmara já teve para presidir a Câmara dos Deputados. Foi essa a última eleição. E aí, quando eu falo o rei Arthur Maia, e quando eu falo isso, a turma do PT fica brava, porque eles estão tentando pegar o homem de tudo quanto é jeito, já colocaram até a questão familiar do cara para ver se enforca o cara, entendeu? Esse assessor e tal, porque o Lira é independente. Mas eles tentam pegar o Lira de tudo quanto é jeito, porque tem que ficar igual o Pachequim. Tem um cara da Jovem Pan que fala assim, o pessoal do Senado usa o Pachequim de pano de chão. Eu vi isso aí, tá? Não fui eu que falei, não. Mas, enfim, vira esse, como esse animal doméstico. E aí faz o que quiser, passa com a boiada. Mas aí o que acontece? No 8 de janeiro, que todo mundo achou que era fácil, né? Que a turma, que os infiltrados falou assim, vamos que a turma tá com a gente, que a polícia vai deixar, que a gente vai poder nadar de braçada. E vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui a facilidade com que o pessoal entrou. Como o pessoal ficou à vontade. E foi 1 hora, quase 2 horas ali, o pessoal ali quebrando. E o Dino lá na vidraça, olhando, achando um absurdo. Mas com a sua Força Nacional toda parada. Mas você vai ver aqui que a Câmara dos Deputados do Arthur Lira, apesar da Polícia Legislativa do Congresso ser de responsabilidade do zelador, quer dizer, do síndico, e quem que é o síndico do Congresso Nacional? É o presidente do Senado. Então, quem tem autonomia sobre a Polícia Legislativa do Congresso Nacional é o senador Pachequim. E por isso que o Senado foi invadido. Por isso que você vai ver o pessoal fazendo tobogã na mesa diretora do Senado, botando os pés para cima, fazendo ruaça, sentando na mesa do Pachequim. Mas você não vê isso. E não vai ver isso na Câmara dos Deputados, porque a plenária da Câmara, o plenário da Câmara dos Deputados, que é para mais de 500 parlamentares, o Senado é 81, ela é maior, ela é mais abrangente, e era talvez o alvo mais preferido para essa turma da esquerda. Invadir a casa do povo, a casa representativa. Mas não conseguiu. Por quê? Porque a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados não deixou. Então é fácil assim proteger? É fácil. Basta querer. E você vai ver isso aqui. Tá certo? E isso aí é uma prova concreta que o resto é omissão. Porque apesar do Pachequim ter facilitado que os parlamentares entrassem
no Congresso Nacional, você não tinha autonomia, Pachequinho, sobre a Câmara dos Deputados. E aí o Arthur Lira tinha a voz ativa. E a Polícia Legislativa, por menor que fosse em termos de volume de gente para enfrentar essa turba de infiltrados, resistiu bravamente. Então vamos ao que interessa, que eu já fiz uma introdução longa demais. A Casa do Povo! Estamos dentro! Estamos dentro! Olha só o palácio aqui, ó! Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. Entender as raízes do que aconteceu naquele dia em Brasília não é tarefa simples. Quer saber, liga o botão aqui. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava trabalhando em Brasília naquele domingo e assistiu aos ataques das janelas de seu gabinete, que fica de frente para a Praça dos Três Poderes. Foi lá que nós conversamos, no fim daquele janeiro. Obviamente, todo mundo sabia que haveria manifestações. Todo mundo sabia, porque havia ampla divulgação na internet. A luz do sol. Não olhe para o sol, meu amigo, senão você queima as vistas. Todo mundo sabia. Ampla divulgação na internet. E cadê o plano escudo, Flávio Dino? E a Guarda Nacional debaixo ali do seu sovaco esse tempo todo, Flávio Dino? Se todo mundo sabia, se foram amplamente divulgados na internet, você confirma. Olha só. Tá certo? Vamos vendo. Por isso que eu falo, gente. Você sabe como é que você faz para curar mordida de cobra, né? Veneno de cobra. Uma cobra te pega, o antídoto aonde? Você usa o veneno da cobra para poder fazer o antídoto contra a mordida de cobra. Então, se está cheio de documentário na internet com essa falsa narrativa, com essa narrativa de que foram os patriotas que fizeram isso, entendeu? Você vai pegar esse documentário, quer dizer, você vai usar o veneno da cobra para tirar, entendeu? O veneno que a mordida da cobra colocou na sociedade brasileira. Então, nós estamos trabalhando com o material deles mesmos, só que a gente tira o veneno, ou seja, tira essa narrativa absurda de que isso aí foi coisa de patriota. Entendeu? Então vamos ver. Aqui há 2 pontos-chave. A predição do risco, ou seja, entender o grau de ameaça que o evento representa, e o diálogo com o alto escalão, para que se possa estabelecer uma comunicação entre diferentes agências envolvidas e coordenar as operações. Levei essa pergunta ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, é claro que o que nos cabia, diante daquela circunstância pública, notória, que todos sabiam que haveria manifestações aqui, era exatamente dialogar com as autoridades do Distrito Federal. E isso foi feito intensamente. Na manhã do dia seguinte, 365 policiais militares e 30 policiais legislativos se encaminham para dar plantão na esplanada dos ministérios. Adilson Paes é diretor da Coordenação de Segurança Orgânica do Departamento de Polícia Legislativa. Mais tarde, naquele dia, ele passaria 3 horas ao lado dos colegas, em confronto direto com o grupo que invadiu a Câmara dos Deputados. E também... Olha a merda. Com um grupo que invadiu a Câmara dos Deputados. Não invadiu a Câmara dos Deputados. Invadiu o Congresso do Pachequinho.
Percebe onde que está? Entendeu? O veneno da serpente. A Câmara dos Deputados não é o Congresso. O Congresso é uma casa legislativa onde você tem a Câmara dos Deputados e o Senado. E quem é o síndico desse Congresso é o Pachequinho. Então, não invadiu a Câmara dos Deputados, invadiu o Congresso. E o Senado do Pachequinho, que abriu a guarda, né? O Senado abriu a guarda, porque se tivesse vontade de fazer, teria feito como fez a Câmara dos Deputados. Vamos ver. Bem, o equipamento que os policiais estavam portando, né? Então, não tinha escudo, não tinha o equipamento antitumulto. Então, os policiais estavam muito vulneráveis ali também. Às 2h42, a barreira é rompida. Começam as 5 horas de destruição que deixariam o 8 de janeiro marcado na história. Cinco horas de destruição. Então vamos lá, minha filha. Pega aí mais um denelinho de cobra. 5 horas de destruição. 2h45. Quase 3 horas. Tá certo? Então 5 horas. Ela falou 5 horas de destruição. Então o pessoal ficou lá destruindo. Vamos pegar 2h45, 3h45, 4h45, 5h45, 6h45, 7h45. Quase 8 horas da noite, tinha gente destruindo ainda. Ah, faça favor. Isso aconteceu no máximo 1h30, enquanto os infiltrados estavam ali. Depois veio a desocupação, o pessoal vazar, e aí chegaram os patriotas, entraram e foram presos. Entendeu? Que aí o Dino liberou a Força Nacional, depois que os infiltrados foram embora. Mas 5 horas de destruição, hein? Faça o favor. Vamos lá. Em pouco tempo, a área aqui do gramado do Congresso está tomada. Eles sobem a rampa, ocupam o teto, quebram vidros e invadem o prédio. Em pouco tempo, começa a destruição no Senado. Era uma situação que não era crível, porque, como disse, era uma situação de fácil controle. Enquanto isso, os invasores partiam para o terceiro alvo. Na Praça dos Três Poderes ficam o Congresso, Planalto e o STF. Então, ele falou que era crível, era de fácil controle. O Flávio Dino acabou de falar isso, tá certo? E a Câmara dos Deputados mostrou que é de fácil controle. Então você tem uma exceção, que é justamente a exceção onde o presidente da casa não é membro e não faz parte dessa base de apoio desse governo que está aí e desse sistema que teve aí ao longo desses anos todos. O Lira não tem vínculo de orientação política junto com essa turma. Por isso que eles querem caçar a cabeça do Arthur Lira. Olha aqui, gente, a cadeira do Xandão, olha. Cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio. E já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí. O senhor lembra quando o senhor conseguiu falar com o governador Ibanez ou vocês não chegaram a se falar no domingo? Não, nós não nos falamos no domingo. A presença do governo do Distrito Federal aqui veio com a chegada do chefe da Casa Civil e da vice-governadora. O ministro se refere a Gustavo Rocha e Celina Leão, que chegaram perto de 4 da tarde. Ele diz ter tentado ligar e mandar mensagens para Ibanez Rocha naquele dia, mas não conseguiu contato direto com o governador. Hein? Vocês viram? Alô, oposição! Alô, bancada da oposição na CPMI, na CPI. Vocês estão engolindo mosca? O Flávio Dino disse que não conversou com o Ibanez no domingo.
Brasília não pegando fogo. O governador de Brasília está em Brasília? Está em Brasília. O ministro da Justiça está em Brasília? Está em Brasília. Consegue falar com o vice-governador? Consegue. Consegue falar com o chefe da Casa Civil do Distrito Federal? Consegue. Mas não consegue falar com o governador? Como assim não consegue falar com o governador? E quer que a gente engula isso. E aí você tem todo esse imbróglio, sabe? De quando você pega uma mentira e você tem que ficar botando várias cabeças, vira aquele monstro de várias cabeças. Porque quando você desmente aqui, ele põe uma outra cabeça ali. Aí você desmente a outra cabeça, ele põe uma outra cabeça ali. Entendeu? Aí o que o pessoal lá na Câmara, lá na CPMI está batendo? Gente, a omissão do Flávio Dino, que não colocou a Força Nacional para atuar. Ele estava com ela lá e estava lá assistindo. Aí a turma do governo. O governo não pode. Vocês não entendem de legislação. O governo não pode usar uma Força Nacional sem a anuência do governador. Ele usou. Ele usou. Não na hora que precisava, mas na hora que ele quis usar. Entenderam? E a hora que ele quis foi qual? Foi a hora que os infiltrados evacuaram do local. E aí só ficaram os patriotas. Aí ele soltou a Guarda Nacional, a Força Nacional. Entendeu? E aí, como é que fica isso? Não pode usar. Mas usou. E outra coisa, fez a intervenção federal ainda no domingo à tarde. Como se você não conseguiu falar com o governador, fez uma intervenção federal numa entidade federativa do Brasil sem a anuência do governador. Sem dar ciência para o governador. E a gente escuta esse debate lá na CPMI e ninguém fala, pomba, cara, ele fez sem avisar o governador. E aí, fica dando pano para essa turma da oposição ficar tirando onda em cima de vocês, parlamentares da oposição. Vou repetir, porque isso merece um replay. O senhor lembra quando o senhor conseguiu falar com o governador Ibanez ou vocês não chegaram a se falar no domingo? Não, nós não nos falamos no domingo. A presença do governo do Distrito Federal aqui veio com a chegada do chefe da Casa Civil e da vice-governadora. O ministro se refere a Gustavo Rocha e Celina Leão, que chegaram perto de 4 da tarde. Ele diz ter tentado ligar e mandar mensagens para Ibanez Rocha naquele dia, mas não conseguiu contato direto com o governador. O ministro da Justiça começa então a redigir um decreto de intervenção federal, que submeteria à assinatura do presidente Lula. Enquanto isso... Entendeu? Aí você vai tentar entender, mas João, por que ele não quis falar com o Ibanez? Porque, gente, o governador, ministro, os dois em Brasília pegando fogo, não consegui falar. Faça o favor, tá certo? Faça o favor, não é possível. Olha, Força de Segurança, cadê o WhatsApp? Né? Acha a vice-governadora, acha o chefe da Casa Civil, mas não acha o governador. Hein? Por quê? Porque tinha que criar uma intervenção e afastar o governador. Por quê? Porque afasta o governador, prende o secretário de Segurança Pública, que era o ex-ministro da Justiça. Porque se esse povo não for preso, eles é que iam investigar isso aí. Eles é que iam abrir uma sindicância para saber aonde está a falha na Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, meu amigo, o Capelli não ia conseguir promover o subcomandante Klepta a comandante-geral. E hoje o Klepta está preso. Por quê? Porque de tanto a sociedade apontar, esse cara foi o homem que facilitou e que dificultou para os militares, facilitou para os infiltrados e dificultou para os militares, colocando o pessoal em sobreaviso e não de prontidão, uma vez que o próprio Flávio Dino falou que amplamente divulgado na internet, todo mundo sabia, e o subcomandante Klepton que fez as orientações para que
os militares ficassem só sobre aviso. Ou seja, fica pescando, fica aí namorando, assistindo filme, nadando. Se acontecer alguma coisa, eu te chamo. Aí você corre lá, vai fazer alguma coisa e vem para combater. Tá certo? Mesma coisa com o ministro G. Dias. O próprio Flávio Dino falou, olha, amplamente divulgado pela internet, todo mundo sabia que ia ter manifestação, que ia ser assim. E o ministro do GSI não preocupou em colocar o plano escudo, não se preocupou em convocar reforço para o Planalto. Então, meu amigo, está na cara que isso aí tudo foi para dar um golpe na sociedade brasileira. Não foi no Bolsonaro, não. Foi um golpe na sociedade brasileira. Isso é que é triste. E quando eu falo aqui, eu estou aqui como presidente da Comissão Cidadã de Inquérito. Por quê? Porque alguém tem que falar pela sociedade, gente. A sociedade está sendo vitimizada, foi presa injustamente, pré-julgada, julgada por uma narrativa. Prenderam idoso, aposentado, prendeu pessoas com deficiência física, prendeu autista, prendeu mendigo, prendeu o cara que foi lá com a Uber entregar alguém lá, prendeu jornalista que não tinha, que chegou lá depois que tudo aconteceu, que chegou com o ônibus lá no QG, por volta de 7h30, 8 horas, já tinha acontecido tudo. Prejulgou. Né, Pachequinho? Hein, Pachequinho? Você tá com os ministros aí tudo, né? Você botou uma barreira aí que tu não pode fazer o que quiser. Mas a sociedade brasileira, quem vai falar pela sociedade brasileira? Você tem a turma da oposição lá na CPMI, né? Alguns lá na CPI, mas o resto, a imprensa. Então, se você não pegar o veneno da cobra para poder, entendeu? Curar a mordida da cobra, você não avança. E aqui, gente, é isso aí, ó. Comissão Cidadã de Inquérito. É a sociedade civil se fazendo presente, porque é o que a gente tem. Hoje é isso. É o povo tendo nas redes sociais a possibilidade de fazer ouvir, se fazer ouvir. Gente, chega! Tudo isso, pô, não dá mais. E aí nós temos lá a Câmara dos Deputados, a trincheira da democracia. Democracia é uma coisa muito bonita, né, gente? Por isso que eu defendo a democracia, eu defendo o parlamento, o parlar, a Câmara dos Deputados, esse embate na CPMI, entendeu? Deputado de oposição, deputado de situação, advogado da defesa, advogado de acusação, entendeu? Você vê os podres aparecendo, mas você vê o debate acontecendo, tá certo? Então, democracia é lindo. Vamos continuar vendo. Com o governador. O ministro da Justiça começa então a redigir um decreto de intervenção federal, que submeteria a assinatura do presidente Lula. Enquanto isso, dentro do Congresso, os policiais legislativos tentavam conter o caos. Pessoal, bora avançar devagar, lá, os ânimos estão acirrados e tá saturado o ambiente. Moral, porra, bora lá! Cuidado, cuidado com a Segura! Mantém! Com o Salão Verde da Câmara tomado, os policiais decidem guardar o plenário, um espaço simbólico da casa. E você pode mostrar pra gente o lugar onde vocês passaram as 3 horas de combate? A gente ficou exatamente onde estão esses pontaletes. Então a gente retirou esses pontaletes e fizemos uma linha exatamente onde estão esses pontaletes. Aí os momentos mais críticos, né, é que eles começaram a jogar muitas pedras, né, estilingues, né, com bolas de gude, né, rojões. A gente teve que recuar atrás dessas portas de vidro. Escudeiro! Teve que concentrar ali, porque aqui também estava muito contaminado com gás. E como eles estavam atacando muita coisa ali, a gente não conseguia visualizar muito bem. Calma.
Na Câmara, os policiais conseguiram evitar a invasão do plenário. Eu sempre falar para minha linha, né? É questão de honra. Nós vamos ficar aqui, não vamos sair daqui. É questão de honra. Eles não ganham plenário. Bora, vai passar. Sustenta, fecha. O mesmo não aconteceu no Senado. Sustenta, galera. Bora. Sustenta. Porra, sustenta aqui, porra. Viu, sociedade brasileira? Não desanime. Nem tudo está perdido. Você viu ali como é fácil. Apesar de tudo contra, você tinha ali alguns militares da Polícia Legislativa resistindo aos infiltrados. Os infiltrados já estavam, não, tá fácil. Opa, essa turma aqui não tá de boa, não. Vamos sair fora que essa turma aqui não tá combinada com a gente, não. Aí o pessoal arregou. Você viu aquela multidão tentando empurrar aquela linha de contenção? Você tinha ali poucos militares com escudo, né? E aquela multidão de infiltrados fazendo pressão para entrar no Congresso. No Congresso não, na Câmara dos Deputados. E, heroicamente, essa Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados resistiu. E aí eu dou o crédito para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí eu chamo ele de Rei Arthur Lira, porque você é o terceiro na ordem sucessória desse desgoverno que está se colocando aí dessa forma absurda, porque eles vieram para fazer um golpe contra a sociedade brasileira. E isso está claro, está evidente. E eu falo isso aqui representando a sociedade brasileira, que é onde a gente tem a oportunidade de falar, ainda é nas redes sociais. Porque o resto... E ainda vocês querem calar as redes sociais, né? Porque sabem que aí está ainda o último bastião da resistência. Mas nós estamos com você, Arthur Lira. A turma quer te pegar, mas você continue firme aí. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar de pessoas como você, que colocam uma polícia pequenininha e consegue derrubar todo esse sistema que quis fazer um engodo com a sociedade brasileira no dia 8 de janeiro. Tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, gente. Um estado de espírito, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Todos dois nasceram aqui. Certidão de nascimento, está ali, ó, carimbado. Tiradentes, São João del Rei. Tancredo Neves, São João del Rei. Aqui nasceu a Confidência Mineira. Aqui nasceu essa região aqui, respira patriotismo, respira identidade nacional. Aqui nasceu o primeiro espírito de identidade nacional. Então é por isso que nós estamos mandando essa radiação para o Brasil inteiro. Porque eu sou um simples camelô. Estou trancado nesse quarto aqui já tem quase um ano. Para defender o quê? Defender justamente a democracia. Porque eles jogam a democracia, mas joga isso como se estivesse falando, sabe, de pano de chão. A gente sabe o que é democracia. A gente sabe o que é parlamento. A gente sabe como é que preserva um parlamento. E nós vamos preservar. Nós vamos preservar esse parlamento. Porque ali, onde está a casa do povo, é que se constrói toda a força dessa nação. São nossos representantes. E tem os maus representantes também, que como chegaram lá, a gente vai descobrir. Mas enfim, tem gente boa ali, tá certo? Apostem neles. E eu aqui, no meu vídeo 101 Dálmatas. Ai, coitado de mim. Ah, se não fosse vocês me ajudando com esses pics aí, ó, eu já tinha sido despejado daqui. Aliás, eu já estou sendo despejado daqui. Tá bom, fique com Deus, chega de brincadeira e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês que votou no Lula, que votou no Bolsonaro, que votou no Serra, que votou na Dilma, que votou no Aécio, que votou no Collor, no Fernando Henrique, no Ciro, no Itamar Franco. Itamar Franco não foi presidente sem ser, né, na corona do Collor, mas enfim, a gente luta por um Brasil sério, um Brasil livre, porque para ser feliz, eu costumo falar isso, né? A felicidade só vem com liberdade, tá certo? E a liberdade, meu amigo, exige que você assuma responsabilidades. Eu estou assumindo a minha, assuma a sua também,
tá certo? Compartilhe, curta, comente, divulgue o máximo que você puder, se inscreva no nosso canal, no João Paulo Guimarães no Facebook, ou na TV Del Rey no YouTube, TV Del Rey 4 no YouTube. Não deixa de participar, tá certo? E se tiver um troco sobrando aí, você manda para o nosso jpnoticias@gmail.com, que esse camelôzinho aqui está com a banca parada. Se não for vocês, a gente não faz mais nada aqui. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Eu vou para a cozinha, viu? Eu sei que vocês estão cansando desse quarto aqui.